Vamos estudar com mais profundidade a relação entre a estrutura informacional e o custo de agência. Vimos que o principal prefere a estrutura informacional dada pelo produto observável e o sinal informativo, aquela dada apenas pelo produto observado, quando o sinal é informativo. Uma estrutura informacional é uma lista de distribuições de probabilidade para cada nível de esforço, isto é, os valores são não negativos para todo estado da natureza e a soma tem que dar 1, tanto para o esforço alto como para o esforço baixo. Estamos supondo que existem diversos níveis de produto e estamos ordenando os produtos do menor para o maior. Seja ΔQ o conjunto das distribuições de probabilidade sobre os produtos e seja epsilon igual a 0,1 o conjunto dos níveis de esforço. Então, uma estrutura informacional pode ser vista como uma aplicação do conjunto dos níveis de esforço sobre as distribuições de probabilidade sobre os níveis de produto. É conveniente encararmos a distribuição como um vetor, coluna, né? Por simplicidade, vamos chamar a distribuição, quando a gente exerce esforço alto, simplesmente de π. Uma matriz de transição será uma matriz quadrada, n por n, cujos elementos são não negativos, e de tal sorte que, ao longo de cada coluna, o somatório ao longo das linhas tem que dar 1. Vamos considerar, então, a matriz de transição P. Eu vou simbolizar com essa barrinha adicional aí. Definição. A estrutura informacional P de E é suficiente no sentido de Blackwell para a estrutura informacional P-chapéu nível de esforço E, se e somente se existe uma matriz de transição independente do nível de esforço, tal que você pode obter o PI chapéu, nível de esforço E, como uma operação algébrica mediante a matriz de transição aplicada à distribuição dada pelo vetor π. Se você puder escrever o π-chapéu de E como a matriz de transição vezes π de E, então a gente diz que a estrutura informacional π, que é essa que está aqui, é suficiente no sentido de Blackwell para a estrutura informacional π-chapéu. A condição de eficiência de Blackwell, de π com relação a π-chapéu, define uma ordenação entre as estruturas informacionais. Com efeito, dadas duas estruturas informacionais, π e π-chapéu, defina uma relação binária, simbolizada assim, da seguinte maneira. A gente vai dizer que π mantém a relação de ordem com π-chapéu, se e somente se, π ele é suficiente no sentido de Blackwell para π-chapéu. Em outras palavras, se e somente se, existe uma matriz de transição, P, tal que o π-chapéu de E é igual à matriz de transição P vezes o vetor coluna π de E, para todo E. Lema. Essa relação de ordem é transitiva. Vamos tomar duas estruturas informacionais que têm uma relação de ordem. Eu quero mostrar que essa relação de ordem é transitiva, ou seja, eu preciso mostrar que o π mantém a relação de ordem com o π-braquia. Da primeira hipótese, a gente pode dizer que existe uma matriz de transição, P estrela, tal que π-chapéu de E é igual à matriz de transição vezes o π de E. Por outro lado, essa outra hipótese aqui significa que existe uma matriz de transição P duas estrelas, tal que π-braquia de E é igual a P duas estrelas vezes o π-chapéu de E, para todo E também. Ora, o π-chapéu, ele já é P estrela vezes π. Então, no lugar do π-chapéu, eu vou colocar aqui o P estrela vezes π de E. Então, a gente tem essa matriz aqui, ó, que é o produto de duas matrizes de transição. A gente vai chamar de P-braquia. A gente tem que mostrar que P-braquia é uma matriz de transição. P-braquia vai ser o produto de P duas estrelas vezes P estrela. Vamos denominar essa matriz assim, né? É o πj com Pzinho braquia. E aqui você tem um produto de duas matrizes, né? O produto é bem definido. Aqui está bem definido e o resultado é n por n, que tem que dar n por n. Quando você tem um produto de duas matrizes, simbolizando desse jeito aqui, ó, com seus elementos genéricos, você tem a linha vezes a coluna. A linha você fixou o i, está fixo aqui, vai somando nas colunas, tá, que estão indexadas por k, que aparecem aqui, e vai multiplicando pelas respectivas linhas indexadas por k, vai descendo, para um j que está fixo.
Então, é a formulação genérica de produto matricial. Para mostrar que P braquia é de fato uma matriz de transição, eu tenho que pegar uma coluna arbitrária, J, e somar ao longo das linhas. Você fixa o J e soma no índice I. Somando P braquia e J em I, você soma também do lado direito. No lado direito, você tem um somatório duplo. Como eles são finitos, você pode permutar. Soma primeiro em K e depois em I. Só que quando você soma em I, aqui no meio, você tem o P, duas estrelas, e K. Porque o P estrela KJ não depende de I. Como se você fatorasse o PKJ estrela, fosse um fator comum, né, que você pusesse em evidência, e fatorasse o somatório. Só que P duas estrelas é a matriz de transição. Quando você fixa a coluna K e soma nas linhas I, isso aqui tem que dar 1. Logo, isso tudo vai dar o somatório com K de 1 até N de PKJ estrela. Pela mesma razão, como P estrela é matriz de transição, quando você fixa o J e soma no primeiro índice, que são as linhas, isso aqui tem que dar 1. Logo, P braquia é matriz de transição. Então, por definição daquela relação de ordem, a gente pode dizer que π mantém a relação de ordem com π braquia. E, portanto, a relação de ordem é transitiva. Está demonstrado o lema. Considere agora o custo de second best de implementação de esforço alto quando a estrutura informacional é π. Vamos simbolizar esse custo de agência de C, de second best, de π. É o pagamento esperado. Só que aqui eu estou explicitando a dependência do pagamento com relação à estrutura informacional π. E a transferência é a utilidade inversa da utilidade que você atinge, com função do π, em que as transferências de second best são dadas por essas equações aqui, ó. A gente tem a condição de primeira ordem para cada estado da natureza, com I de 1 até 4, né, que a gente listou lá como A, B, C, D, e a definição de o I second best π, que é a utilidade da transferência de second best no estado I a partir da distribuição π, em que π é a distribuição com esforço alto. Queremos saber se a ordenação de estruturas informacionais implica também uma ordenação dos custos de agência. A estrutura informacional π é fracamente mais eficiente que a estrutura informacional π-chapéu, se e somente se o custo de agência sobre π é menor ou igual ao custo de agência sobre π-chapéu. Nesse caso, a gente vai dizer que π domina π-chapéu e vamos simbolizar essa dominância por esse símbolo aqui, ó. Teorema importante. Se o π domina π-chapéu no sentido de suficiência de Blackwell, então o π domina π-chapéu no sentido de eficiência fraca de custo de agência. Então, você tem uma isotonia, elas vão na mesma direção. Ora, consideremos o custo de agência de second best sobre a estrutura π-chapéu. Por definição, isso é o pagamento esperado sobre π-chapéu. Isso aqui nada mais é do que o pagamento de second best sobre a estrutura π-chapéu. Por hipótese, π-chapéu I1 ele é obtido mediante uma transformação por matriz de transição aplicada à estrutura informacional π. Isso aqui vai ficar igual ao somatório, com I de 1 até N. No lugar do π e 1 chapéu, você vai colocar aquele somatório lá da matriz de transição. A gente vai ter o somatório em I, o somatório em K de π e K, π K1, vezes H de UI, second best, em π chapéu. Permutando os índices, já que o somatório é finito, e como π índice K1 não depende de I, você pode colocar para fora do somatório em I. Então vai ficar assim. Como a função h é convexa, a esperança da função convexa é maior do que a função convexa da esperança. Isso aqui fica maior ou igual. Aqui você coloca o somatório em K. E aqui, ó, isso aqui vai ficar maior ou igual do que o H e passa o somatório para dentro da função. Recorde que com agente avesso ao risco, a restrição de incentivo e a de participação são binding. Assim, para a estrutura informacional π-chapéu, a gente tem as seguintes equações. Nós podemos reescrever a restrição de incentivo da seguinte maneira, que nada mais é do que π1 chapéu menos π0 chapéu. Do lado esquerdo, a gente vai ficar com o somatório duplo em I em K, aí eu não vou escrever de 1 até N, não precisa, né? PIK vezes PK1 menos PK0, vezes o I de SB pi chapéu. Isso aqui tem que ser igual a psi. Eu só coloquei tudo dentro do mesmo somatório, e como PIK é fator comum, você põe em evidência, e fatora essa diferença aqui. Vai ficar o somatório em I, vai permutar, então aqui vai ficar o somatório em K, e aqui vai ficar o somatório em I.
Só que isso aqui não depende de I. Então, você põe para fora do somatório em I. E agora sim fica o somatório com I de uma N, P e K, vezes o I de second best de pi chapéu. Isso aqui tem que ser igual a psi. O somatório aqui, ele é util K. Então, a restrição de incentivo pode ser escrita da seguinte maneira. Já a restrição de participação, como é que ela pode ser escrita? Lembrando, a restrição de participação, ela é essa aqui, né? Só que agora, no lugar de π e um chapéu, eu vou colocar a expressão em termos da matriz de transição. πk1, porque aí você tira o π chapéu e coloca o π no lugar, só que aí você tem que colocar o pzinho também. E agora você vai permutar também um somatório, vai somar primeiro em k, depois vai somar em i. Só que isso aqui não depende de i, então você pode colocar para fora do somatório. Isso que está aqui, ó, é exatamente aquele util que a gente tinha escrito lá em cima, util de k. Então a gente pode reescrever a restrição de participação da seguinte maneira. O termo util, que está definido assim, ó, ele é dito nível de utilidade ex post. Os níveis de utilidade ex post, o util, com K de 1 a N, implementam um esforço alto para a estrutura informacional π, pela versão da restrição de incentivo acima, e de participação também. Então, se você mudar a sua estrutura informacional de π-chapéu para π, você consegue implementar, fazendo transformações apropriadas nos níveis de utilidade. Pela definição do custo de agência de second best sobre a estrutura informacional π, tá? Tudo que nós fizemos até agora foi sobre a estrutura informacional π-chapéu. Agora, sobre π, o que a gente tem? É pagamento esperado. Só que agora a gente vai escrever substituindo as transferências pela função H, só que sobre a estrutura π. Vai ser menor ou igual, somatório das probabilidades, vezes H de U, tio, K e chapéu. Porque essa passagem daqui para cá, ela é pelo fato de que aquelas transferências ali, ó, second best com a estrutura π, esse conjunto de transferências é a solução para π. Então tem que dar o pagamento esperado melhor, né? Tem que dar mais baixo. Porque essa coisa que está aqui, ó, que é apenas um esquema de pagamentos factível para π. Embora esse esquema aqui seja um esquema ótimo para π-chapéu, não é um esquema ótimo para π. O que a gente mostrou lá atrás, né? A gente mostrou essa desigualdade lá em cima, aplicando a desigualdade de Jensen, em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui era o custo de agência, second best, com π-chapéu, maior ou igual a essa expressão que está aqui, ó. É isso que eu repeti lá embaixo. Isso, por sua vez, é igual que somatório K igual a 1 a N e K1 vezes H. Isso aqui dentro nada mais é do que o tio K. Isso aqui, por sua vez, é a expressão que está aqui, ó. E ela é maior do que o custo de agência com π. Logo, a gente vai colocar o maior igual aqui, o custo de agência com π. O que a gente acabou de provar é que a estrutura informacional π é fracamente mais eficiente do que π-chapéu, porque dá um custo de agência menor. A gente partiu da hipótese de que dominava, no sentido de Blackwell, π-chapéu, e, portanto, domina também em termos de custo de agência. Está demonstrado o teorema.